Deus abençoe a cada um de vocês que teve força de levantar mais uma vez a sua cama, de resolutamente, independente dos problemas que o mundo tem apresentado para você, você veio aqui. Você não veio por acaso. Então aumente a tua expectativa, joga ela lá em cima. Porque Deus marcou esse dia para falar com você. Que legal, né? Deus, ele marca o dia para falar com a gente. Deus é o Deus de propósito, não do acaso. Ele sabia de cada rosto que estaria aqui hoje e ele preparou o ambiente, a palavra para você. E você vai sair daqui e ser luz para a sua família, para as pessoas que estão ao seu lado. Mantenha seu coração aberto. A gente vai ficar aqui mais 1 hora, mais ou menos. Não é tempo de se preocupar com o que está acontecendo lá fora. Esse é aquele momentinho, é aquela vírgula que a gente abre para Deus falar justamente o que a gente precisa para resolver o que está lá fora. Deus abençoe a cada vida. E hoje, queridos, conhecendo o nosso Deus, a forma que Ele vem trabalhando, Ele colocou essa palavra no meu coração de consolo nas adversidades. A gente sempre vai a Deus e pede para Ele vitória, né? A gente precisa de vitória nessa área, financeira, cura. E a gente quer a vitória. Mas a vitória chega de um dia para o outro? Chega na hora que a gente quer? E como que eu faço, então? Para mim sair do ponto A e chegar ao ponto vitória, né? B, é vitória. Como que eu faço nesse caminho? Como que eu não morro nesse caminho antes de chegar ao ponto B, ao ponto da vitória? Como que eu não negocio a minha vida? Negocio a minha saúde emocional e física? Como que eu não negocio a minha família nesse meio tempo? Aonde a vitória não chegou? Aonde as coisas ainda estão ruins? Aonde o espinho ainda está na carne? Eu faço isso tendo o suporte de Deus para a minha vida e tendo o consolo dele para o meu coração. Deus é um Deus de todas as consolações. O apóstolo Paulo gostava de falar isso. O Deus de todas as consolações. Porque Ele tem a graça e o consolo na medida exata que você precisa para aplicar no problema que você está vivendo. Exata. A graça de Deus é o tamanho exato para todos os momentos que nós precisamos. O seu consolo sempre encontra os nossos corações, à medida que a gente dá lugar para Ele. Sempre, querido. Não há disputa, não há problema, não há diversidade, não há peso sobre as nossas vidas que não possa receber o consolo de Deus. E se você está passando um momento desse, querido, Deus tem consolo para você. Deus tem suporte para você. Deus ainda estende as mãos. Deus ainda te carrega no colo se for necessário. Deus ainda está ao seu lado. Deus não é um Deus que ficou morto na teoria da Bíblia, como um livro escrito, não. Ele está vivo da Bíblia, do seu coração, para as nossas vidas. E eu quero te ajudar, nessa manhã, a você entender 2 pontos. O objetivo da ministração, 2 pontos. Primeiro ponto, Deus tem consolo para o seu momento. Deus sabe que não está fácil. E Deus tem consolo justamente para esse momento que você vem passando em qualquer hora da sua vida. Bom, nós não abriremos mão disso. E o segundo, uma vez que Ele vai te encher com todas as consolações dEle nessa manhã, Ele vai te convidar a ser instrumento de consolo para o outro. A bênção que vem para mim e morre em mim é uma bênção pífia. É uma bênção medíocre. É uma bênção pequena. Se a bênção de Deus ela vem para mim e morre comigo, na próxima vez essa bênção vem menor ainda. Na próxima vez vem menor ainda. Na 4ª, 5ª vez eu nem percebo que eu fui abençoado. Agora, se a bênção de Deus ela vem em mim, seja o tamanho que for, e eu faço como um instrumento de Deus, como um rio, que eu sou um rio de Deus, eu permito que a bênção passe de mim e chegue ao meu próximo. Essa bênção ela vem com muito mais força na próxima vez sobre a minha vida. E você precisa, como cristão, entender isso. Que você não é o começo da bênção, você não é o final dela, você é o meio. Então eu quero que você entenda que Deus tem consolação para você. E que Deus chamou você para ser um instrumento de consolo nesse momento que você está vivendo. Nesse momento. Quando a gente pensa que é a gente que precisa de ajuda, não. Deus está convidando você, sai do final da fila, vem para o meio e continua passando aquilo que eu vou entregar para você nessa manhã.
E Deus vai colocar pessoas no seu coração, olha. Que você vai precisar marcar o momento nessa semana para falar com elas. E entregar algo de Deus para a vida delas. Sem cobranças. Sem exigir nada. Sem apontar erros. Apenas entregar o consolo de Deus. Porque talvez essas pessoas ainda não têm força para vir aqui. E você já tem. Para a gente entender o que Deus tem para nós essa manhã, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas. No capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, o versículo 11 ao 17. Essa aqui é aquela história onde Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Não sei se vocês já conhecem ela. Só Lucas que conta essa história. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Está escrito assim na palavra de Deus. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Alguém tem uma tradução no versículo 13, onde fala que Jesus se moveu de íntima compaixão pela mulher? Alguém tem essa tradução? Lê pra gente o versículo 13. Amém. Obrigado, Edu. Esse é o nosso Deus, que se move de íntima compaixão por nós. Qual que era o cenário que estava acontecendo aqui? Essa mulher viúva, ou seja, sem marido, já havia perdido seu marido para a morte, tinha acabado de perder também o seu filho. E qual que era a tratativa cultural, sociocultural naquele momento com alguém como ela, como uma mulher? A mulher até hoje, naquela região oriental, controlada hoje pelos muçulmanos, você vê na televisão que ela é praticamente um produto que é negociado entre a família dela e o futuro marido. Naquele tempo era a mesma coisa. Então a mulher ela era comprada pelo marido do pai, através dos dotes da vida. Então essa mulher ela ia morar com seu marido, queira ela ou não, porque quem arrumava o casamento era a família, ela ia morar com seu marido e começava a sua vida. Mas isso era algo bom para ela, porque ela saiu debaixo do pai e agora ela ia ter o marido onde ela ia conseguir formar a sua família. Ela ia ter agora a segurança de ter uma família. Porque a mulher naquele tempo, sem família, não tinha valor para aquela sociedade. Então agora ela estava protegida por uma família. Nessa família aconteceu alguma coisa muito importante. Ela gerou um filho. E um filho homem, que era extremamente importante. Você vai entender daqui a pouco. E aí ela tinha então completado a sua segurança. Casada, segura e agora com filho. Todo mundo esperava que o primogênito de toda a família fosse um homem. E aí acontece uma desgraça na vida dessa mulher. Terrível. Ela perde o seu marido. E aí, no restante da esperança que ela tinha, ela perde o seu filho. O que acontecia culturalmente com ela? Ela perdia tudo. As tribos, Israel, até aquele tempo, era dividido em tribos. E a herança nunca podia passar de uma tribo para outra. Então a herança da família sempre estava sobre o cabeça, o homem. Se esse homem morria, essa herança era levada para o filho e não para a esposa. A esposa não tinha direito à pensão. Se esse filho morresse também,
essa herança, a casa, tudo que ele tinha, era trazido de volta para a família dele. E ela era deixada de lado. A única coisa que ela tinha, esperança que ela tinha, era se algum cunhado dela casasse com ela. E aí gerasse com ela um filho que receberia essa herança. Era assim que as coisas funcionavam na época, questão social, tá? Agora, se fosse perguntado para cada cunhado, o cunhado falasse assim, olha, eu não quero casar com ela, não tenho como casar com ela. Essa mulher, ela era deixada à marginalidade, porque a sua família de origem não tinha autorização para receber ela novamente. Vocês lembram daquela passagem onde Jesus está vendo as pessoas colocando dinheiro no templo? Aí os ricos dão do que sobejavam e vai lá uma viúva pobre e dá 2 moedinhas? Porque a viúva naquele tempo ela era totalmente marginalizada. Se a família não acolher, a família do marido não acolhesse ela era entregue ao Deus dará. E o povo de Israel era o único povo que tinha ligado ao templo alguma forma de dar comida para essas pessoas. Porque os outros povos da região, ela era, em alguns momentos, e de alguma forma, ela morria junto com o marido. Porque ela era uma posse. Então ela era morta junto com o marido. Você tem uma ideia de como que era. Então o povo de Israel ainda tinha essa dode, e o templo dava um sustento de vez em quando para as viúvas. Mas a vida dela, gente, tinha ido da segurança para o nada. Ela perdeu tudo na vida. Tudo na vida. Ela não tinha como trabalhar. Ela não tinha como fazer nada. Ela ia para a mendicância. Ou esperar que o templo a ajudasse de alguma forma. Agora, essa mulher que estava dentro de um contexto tão difícil que ela estava vivendo, não era a única que estava vivendo desse jeito. Você acha que ela era a única viúva lá naquele momento no povo de Israel? Não. Agora, deixamos a mulher de lado e vamos pensar sobre Jesus. Se você voltar um versículo antes, você vai ver que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era distante dessa aldeia chamada Naim, cerca de 40 quilômetros. 40 quilômetros. E aí Jesus termina o trabalho dele lá e fala assim para os discípulos, sabe de uma coisa? Vamos descer para Naim. Não tinha jornal naquele tempo, ele não sabia, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo lá embaixo, em Naim. E aí ele vai descer para Naim. Ele vai andar 40 quilômetros, sem nenhum calçado especial, você sabe que eles usavam naquele tempo a sandália. Ele não vai andar numa rua asfaltada, ele vai andar por uma rua cheia de chão batido, buraco. Ele vai andar 40 quilômetros sob um sol terrível, porque naquela região o sol é muito forte. E ele vai andar 40 quilômetros com uma multidão. Você viu que ele estava numa multidão? Uma multidão. E uma multidão é uma massa compacta. Alguém aqui já entrou no meio de uma multidão? Você não anda, você é levado, né? Então você imagina o calor, o esforço físico de Jesus, tendo que parar no caminho para ouvir nego, o discípulo tentando proteger ele, o nego tentando toda hora chegar perto dele para ser curado, para tocar ele, para fazer alguma coisa, e ele andando. 40 quilômetros! 40 quilômetros. Um profissional de corrida faz aí em 2 horas alguma coisa, não faz? Agora um cara que nem a gente vai fazer talvez umas 3 horas e meia ou mais, 4 horas. Agora você imagina Jesus andando debaixo de um sol estarrecedor, dentro de uma multidão, com um sapato que não era o melhor para ele, 40 quilômetros. No mínimo de 6 a 8 horas para ele chegar em Naim. Aí ele chega em Naim. Você acha que ele estava cansado ou não? 40 quilômetros, gente. 6 a 8 horas andando. Aí sabe o que ele faz? Ele vê aquela multidão saindo e sabe que aquilo é enterro. Aí ele vai para aquela mulher e ele fala 2 palavras. O que ele fala para ela? Não chores. Jesus andou 40 quilômetros debaixo de um esforço terrível para dizer 2 palavras para aquela mulher. 2 palavras para aquela mulher. Se você colocar esse esforço, fazer uma planilha aqui, e colocar esse esforço em relação àquilo que ele fez, a ação que ele fez, nenhum ser humano faria isso. Ninguém faria isso. Ninguém se esforçaria tanto para chegar lá e falar 2 palavras. 2 palavras, gente. Ele não fez um sermão. Ele não parou tudo. 2 palavrinhas. Ele se esforçou demais para 2 palavras.
aonde nenhum ser humano faria, ele fez. Sabe por quê? Porque a lógica de Jesus, a lógica de Deus, é diferente da nossa lógica. É diferente da lógica humana. A lógica humana sempre ela está pensando, calculando o esforço que eu vou fazer em relação ao objetivo que eu vou atender, que eu vou atingir. Se esse esforço que eu vou fazer, eu vejo que para mim não compensa o objetivo, eu faço esse esforço ou não? Não. Eu não faço esse esforço. Mas Jesus fez. Jesus fez um esforço terrível para falar 2 palavrinhas para aquela mulher. Essa lógica de Jesus põe a primeira coisa da nossa vida em xeque. Porque sempre na lógica humana, quem deve ser o beneficiário de qualquer esforço meu, sou eu mesmo. Ainda que eu saia daqui para ajudar alguém, no fundo, eu quero ser beneficiado com essa ajuda que eu vou prestar. Eu penso, olha, eu tenho um parente realmente que está morando distante, a pessoa me ligou pedindo ajuda, e eu vou lá ajudar. Aí eu falo assim para minha esposa, mas sabe de uma coisa? Eu acho que a gente vai lá, mas a gente vai perder tempo. Porque a gente vai lá, vai gastar gasolina, vai gastar o nosso tempo, vai pagar pedágio, vai chegar lá, vai falar as mesmas palavras que eu já tenho falado para aquela pessoa, e a pessoa não vai colocar em prática nada. O que eu minimamente quero? Porque eu estou no centro. Eu quero fazer esse esforço e eu quero que o outro reconheça o esforço que eu fiz e que pelo menos ele faça aquilo que eu estou falando. Porque o beneficiário de tudo isso, de alguma forma, tem que ser eu. Agora, quando eu sei que eu vou fazer todo esse esforço, eu vou chegar, vou falar com a pessoa. Olha que eu estou pensando em ajudar. Eu vou falar com a pessoa e eu sei que não vai adiantar, para onde que vai a minha expectativa? Poxa vida, eu vou sair daqui, eu vou lá e não vou encontrar nada. Sabe por quê, queridos? Porque a gente até hoje não entendeu o que é amar ao próximo. No amor ao próximo, eu ainda estou olhando para mim mesmo. Eu quero ser o beneficiário da ação. Jesus não. Jesus andou 40 quilômetros sob um sol intenso para falar 2 palavras para aquela mulher. Uma mulher que estava desesperada no pior momento da vida dela e não se importou em fazer nenhum discurso, não se importou se ela vai acatar aquelas palavras ou não, ele foi lá para falar isso. Porque ele entendeu que na passagem dele por essa terra, ele não era nada mais, nada menos do que alguém que semeia. Alguém que semeia. É um semeador. Não é um resolvedor de problemas. Não é alguém que coloca um ponto final que faz você mudar completamente a sua vida. Nesse sentido de ministrar a palavra de Deus, Jesus sempre foi um lançador de sementes. Ele deixa muito bem claro quando ele fala sobre os 4 tipos de terreno, qual que é a proposta dele. Jesus ele andou 40 quilômetros para lançar 2 sementinhas. Não chores. Nós estamos passando por esse mundo, queridos, e nós somos, na vida das pessoas, lançadores de semente. Não somos nós que fazemos criar raízes, não somos nós que fazemos o caule criar, não somos nós que damos as flores, as folhas e os frutos. Ninguém força nada. Nós lançamos sementes simplesmente. Enquanto eu não tiver essa conotação dentro do meu coração, sempre ajudar o outro vai ser um peso na minha vida. Sempre eu vou ter que me beneficiar de alguma coisa. E quando o outro me frustrar, eu vou falar assim, poxa vida, não quero nem saber dessa pessoa. Eu esqueci que não é a minha palavra que resolve, que não sou eu que conserta o seu coração, eu lanço sementes. E se eu me comprometo em lançar sementes, todo o peso do outro ser ajudado ou não ser ajudado, sai sobre os meus ombros. Veja se não é isso que vem acontecendo com essa pessoa com quem você tem que lidar diariamente, ou com quem você tem que lidar dentro da sua família. Esse peso de querer que a pessoa muda e ela não responder positivamente àquilo que você está querendo falar, querido, não é você que muda ninguém. Jesus andou 40 quilômetros, não se importou com esforço para lançar 2 sementinhas. Lança semente, querido. Lança semente, porque se Deus colocou essa pessoa perto de você, você que é o instrumento de Deus para isso. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus compreendia o princípio do reino de Deus.
E nós precisamos compreender para viver mais no reino dos céus, mais no reino de Deus, do que no sistema do mundo. Ele compreendia como as coisas funcionavam. Talvez para qualquer discípulo que tivesse vindo com ele, sofrendo, que eles também sofriam lá com Jesus e com as pessoas, aquele calor. Aí ele estava lá segurando as pessoas, Jesus passava por trás dele e ele ouvia. Mulher, não falou nem mulher, não chores. Ah, Jesus, muita paciência, vai. Por quê? Porque o esforço estava centrado neles. E Deus nos colocou para sermos semeadores. Esse é o princípio do reino, querido. O princípio do reino de Deus, Jesus trouxe para nós entendermos isso. Sabe o que ele estava querendo dizer para a gente? Ele estava querendo dizer para a gente, querido, que a forma de nós nos conectarmos às pessoas, assim como ele fez conosco, é justamente através da dor. É justamente através da dificuldade. Imagina aquela mulher. E da mesma forma que aconteceu na vida daquela mulher, em qualquer vida, todas as famílias passam pela experiência da morte. Não tem ninguém aqui, não existe nenhuma família aqui que ainda não passou pela experiência da morte. Não há nenhuma família aqui que ainda não passou pela experiência daquele sofrimento irreparável. Não há nenhuma família aqui que não tenha passado pelo momento de destruição dos sonhos. E mais, não há ninguém que passe ileso pela vida sem experimentar esses momentos de morte, esses momentos de perca, esses momentos onde nossos sonhos são destruídos. E talvez, hoje, seja justamente isso que esteja acontecendo dentro do seu coração. Um momento de perca. Um momento onde algo importante parece que morreu na sua vida. Um momento onde você viu os seus sonhos indo embora. Um momento difícil, de sofrimento e de dor. Todas as pessoas passam por isso, como aquela mulher passou. E Jesus, ele veio justamente para se conectar a esse momento nosso. Jesus não veio do céu por causa das nossas conquistas. Jesus não desceu do céu por causa daquilo que estava dando certo na nossa vida. Ou por causa das nossas vitórias, ou por causa do poder, ou do dinheiro, ou do comportamento, ou ação que eu tenho. Não. Ele desceu dos céus justamente porque eu estava em completa miséria. Eu estava sofrendo. Eu não podia resolver a minha vida. E foi justamente no momento de dor, no momento de sofrimento, aonde ele se conectou à minha vida. A gente tenta se conectar à vida das pessoas no momento que as coisas dão certo. A gente deixa a pessoa para lá a hora que a gente vê um comportamento ou uma atitude dessa pessoa. Quando, na verdade, o reino dos céus funciona a termos de conexão quando justamente essa pessoa está sofrendo. Veja só a nossa vida. Quando foi que Jesus nos encontrou no mundo? Era no momento de sucesso nosso? Era no momento onde estava tudo dando certo na nossa vida? Não. Jesus encontrou as nossas vidas justamente nos becos escuros da nossa existência. Justamente no fundo do poço. Justamente onde a gente já não via mais saída para nada. Aí o que aconteceu? Ele se conectou à nossa história. E essa conexão que ele fez com a nossa história mudou as nossas vidas. E ele nos chama justamente para isso, para a gente ter essa visão em relação a outra pessoa. Não adianta eu ficar me degladiando com o comportamento, com a atitude da pessoa. Não adianta eu ficar olhando para aquilo que ela faz ou deixa de fazer, para o tipo de pensamento ou de emoção que ela tem. Não, o meu coração deve se conectar às pessoas pela dor dele. Todos passam pela dor. Essa pessoa que está fazendo algo contra a minha vida, tem coisa errada lá dentro. Tem sofrimento lá dentro também. Tem coisas que não foram resolvidas. Tem um passado que ainda traz dor para a vida dela. Deus, ele se conecta com as nossas vidas através da fragilidade. E ele nos convida a nos conectar às pessoas através das suas fragilidades, do seu sofrimento. Então, querido, a primeira coisa que eu quero deixar para você, muda a tua visão
em relação a essa pessoa com quem você vem tendo tanta dificuldade, tantos problemas. Se conecte no nível mais profundo a essa pessoa, ao nível da sua dor. Tem um ser humano que está passando por alguma dor ainda. Tem alguma coisa morta dentro desse coração. Tem alguma destruição de sonho, tem alguma perca irreparável que aconteceu nessa história. E quando você se conecta a isso, a próximo emoção que surge do seu coração é o mesmo que surgiu em Jesus. Qual que foi o sentimento que surgiu de Jesus? Íntima compaixão. E o nosso mundo falta ou tem muito de compaixão? Falta compaixão, querido. Falta compaixão até dentro dos nossos próprios lares. Dentro das nossas empresas, dentro do ambiente onde nós estamos, falta compaixão. E Jesus, ele sempre derramou compaixão sobre as nossas vidas, porque quando ele olhava para um ser humano, ele não se conectava àquilo que ele fazia. Não se conectava àquilo que ele estava pensando, não. Ele se conectava a uma história que tem uma perca irreparável. Que existe dor lá, que existe sofrimento. E isso causava íntima compaixão no seu coração. E a compaixão é um dos braços mais poderosos, sabe de quê? Do amor. Tá vendo por que você não consegue sentir amor por essa pessoa? Porque sempre eu estou pensando o que essa pessoa está fazendo, o que essa pessoa está pensando, qual é a emoção, olha como ela faz, a atitude, o comportamento, como ela se põe. Quando na verdade Jesus chamou você para se conectar à dor dela. E quando você se conectar à dor dessa pessoa, Deus ele vai, através de você, te usar como instrumento de consolo para essa vida. E aí sim, você vai ver mudança que talvez você jamais pensaria em ver. Porque foi o que aconteceu com a gente. Quantas pessoas achavam que a nossa vida já não ia mais dar certo mesmo? Mas aí Jesus se conectou à nossa dor, ao nosso momento de sofrimento. E hoje a gente está aqui. E cada pessoa pode levantar e dar um testemunho do momento em que estava passando, quando Jesus se encontrou, e de tudo aquilo que Ele fez através da sua vida. Então, se Deus tem colocado algumas pessoas na sua vida, no seu relacionamento, não é para você julgar, nós não temos esse direito, mas é para você se conectar à dor dela. É só isso. Isso vai produzir íntima compaixão no seu coração. Esse é o braço mais poderoso do amor. E aonde tem amor, tem o favor imerecido de Deus passando. Lembra? Você é um rio que conduz a graça de Deus, o consolo dele para outras pessoas. Você entendeu? Você entendeu porque essa pessoa está afrontando você? Você entendeu porque você foi colocado nesse momento, de frente com esse problema? É para gerar compaixão no seu coração, porque o nosso mundo não tem compaixão, mas aqui dentro, do corpo de Cristo, precisa existir não só compaixão, mas íntima compaixão. Isso é o olhar para o outro, querido. Isso é o segundo maior mandamento que Deus tem para as nossas vidas. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Como eu amo essa pessoa. Olha para a dor dela. Se conecta a essa dor. E você vai ver que é muito mais fácil você lidar com esse momento, não ser roubado nesse momento. E vai ser muito mais fácil você gerir amor a esse coração e não indiferença, e não ódio, que é tudo aquilo que o sistema do mundo quer colocar nos nossos corações. E Jesus ele fez isso, e ele lança 4 coisas que ele faz para gerar então consolação para o coração daquela mulher. Primeiro, ele vai se conectar a essa mulher. E a hora que ele chega para essa mulher, a primeira coisa que ele faz, está no versículo aqui, 13. A primeira parte. Quando o Senhor a viu. Eu não sei como que era o momento que estava acontecendo naquela situação, mas normalmente eles tinham que enterrar a pessoa fora da cidade, porque dentro da cidade ele era considerado impuro. Eles tinham um horário para fazer isso, porque depois de tal horário não podia mais entrar para a cidade. Então eles estavam saindo daquela cidade, aquela multidão chorando, a mãe sem esperança ao lado do morto, e aí Jesus vem, encontra as multidões param, por causa do desespero daquela mulher. A gente não sabe, não pode afirmar se ela viu Jesus ou não viu, mas o que acontece é que, independente se ela viu ou não Jesus, Jesus a viu. A primeira coisa que Jesus fez foi colocar os olhos naquela mulher. E uma das coisas que a gente não pode nunca deixar
o nosso coração esquecer é que Jesus continua olhando para as nossas vidas. Independente daquilo que nós estamos vivendo, Jesus continua com os seus olhos sobre a nossa vida. Quantas vezes a adversidade nos assalta, a gente entra num desespero, não consegue ver caminho para nenhum lado, e um dos pensamentos que sobe a nossa mente é: Jesus me esqueceu. Aonde está Jesus? Aonde está Deus nesse problema todo que eu estou vivendo? Querido, Jesus, onipresente, onipotente, onisciente, jamais tira os olhos dele de você. Você não sai da visão de Jesus nem pela lateralidade dele. Ele sempre está com os seus olhos sobre a nossa vida. Isso é algo que nós temos que ter firme no nosso coração, muito mais do que buscar a resolução para o problema. Muito mais do que buscar essa resolução. Porque buscando a resolução sozinho, eu comprometo a minha vida. Mas quando eu tenho certeza de que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, isso gera consolo no meu coração. Isso gera confiança em Deus. Isso me coloca do lugar do medo dentro do lugar de segurança. Jesus continua com os seus olhos sobre a sua vida. Querido. Jesus continua com os olhos dele sobre esse problema que você vem vivendo. Não é porque o problema chegou que ele foi embora, ele continua olhando para você. E ele olha para nossas vidas não esperando nada, porque essa mulher não deu nada para Jesus. Ele não está esperando nada de você. Ele não está esperando uma supermulher, um super-homem ou uma mulher maravilha resolver aquilo que precisa. Ele só quer que você entenda, que você saiba, que você aceite que ele continua com você. Ele continua com você quando dá certo e quando dá errado. Ele continua com você quando você se entende nesse relacionamento e quando você briga. Ele continua com você. Ele continua com você quando você consegue dá tudo certo no seu trabalho. E quando dá tudo errado, ele continua com você. Ele continua com os olhos sobre você quando você acerta e quando você faz aquele pecado daqueles. Os olhos deles nem piscam. Ele continua sobre a sua vida. Você tem essa certeza no seu coração? É muito importante isso. O mundo ele vai fazer de tudo para roubar essa certeza do seu coração, essa certeza simples. Mas é essa certeza simples que vai trazer força para nós no momento que a gente precisa. É essa certeza simples de Deus para as nossas vidas que vai nos colocar de pé quando a gente se sentir sozinho. Quando a gente sentir que até as pessoas que nós amamos virou as costas para a gente. Quando a gente sentir que as pessoas não conseguem mais dar atenção para a gente porque a gente está sempre trazendo o mesmo problema. Então, na hora que eu vou contar aquele mesmo problema, eu sinto indiferença no outro. Mas de Jesus nunca. Porque ele nunca tira os olhos sobre a sua vida. Ele continua acreditando. Ele continua investindo sobre as nossas vidas. Como é que está essa verdade dentro do seu coração? Se por um momento essa verdade ela saiu do seu coração, se por um momento as coisas ficaram tão tumultuadas que uma nuvem negra cegou essa verdade do seu coração, está aí a resposta. Porque tanto peso você vem carregando nessas semanas. Você não foi construído para carregar peso acima daquilo que você suporta. Você não foi construído para viver com um peso que não é seu. Para carregar o mundo sozinho sobre as suas costas. Jesus continua com os olhos sobre a sua vida. Foi a primeira coisa que Jesus fez. Jesus olhou, identificou aquela pessoa. E depois que ele faz isso, ele então é movido de íntima compaixão. A gente foi ensinado lá fora que quando você faz tudo certinho, Deus ele dá um joinha para você, né? Ele te ajuda. E quando você faz alguma coisa ruim, ele está sempre te esperando para te fazer algum tipo de cobrança. A cultura religiosa nos ensinou isso. Mas a grande verdade é que ele está aqui no versículo 13. Jesus olhou para ela e qual que foi o sentimento que gerou o coração de Jesus? Íntima compaixão. Qual você acha que é o sentimento de Jesus que gera ao teu respeito todas as vezes que ele olha para você? Qual que é? Íntima compaixão. Jesus, ele conhece em gênero e em grau aquilo que você vem passando pela sua vida. Porque mais do que o nosso Deus que conhece todas as coisas, ele foi um homem como nós fomos.
Ele andou por essa terra. Ele conheceu as nossas fragilidades de perto. Ele conheceu as nossas limitações de perto. Ele sentiu o mesmo cansaço que você sente. Ele sentiu quando as preocupações queriam invadir o seu coração e tornar o seu coração o lugar delas. Ele sentiu quando a tristeza invadia o seu coração. Você encontra Jesus chorando. Jesus pedindo ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Toda a pressão que nós sofremos, ele sentiu também. Então, quando ele olha para você, o seu coração se move de íntima compaixão. E é tudo que o diabo quer que você não saiba. E por isso que a gente fica sempre colocando em xeque o amor de Jesus, a bondade de Jesus. Será que esse Jesus que não me acode dentro da minha adversidade é tão bom assim? É, querido. É. Porque todas as vezes que os olhos dele te encontram, é compaixão que ele derrama sobre a sua vida. É compaixão que ele derrama sobre a sua vida. Muda tudo aqui dentro, muda tudo aqui dentro. Quando eu sei que existe um Deus que está olhando com compaixão para mim, quando eu acerto e quando eu erro. Quando as coisas vão bem na minha vida ou quando eu tomo aquela decisão que arrebenta com a minha família, que arrebenta com o meu trabalho, que arrebenta com as coisas da minha vida. O olhar dele ainda é de íntima compaixão sobre as nossas vidas. Porque o amor dele não cessa. O amor dele não desiste de você. Não é porque você perdeu para a ansiedade essa semana que ele vai desistir de você. Não é porque você perdeu para a ira essa semana que ele vai desistir de você. Não é porque você perdeu para aquele relacionamento que ele vai desistir de você. Não é porque você não conquistou que ele vai desistir de você. Ele continua olhando e derramando amor sobre a sua vida. E derramando amor sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus, querido. Entenda como Jesus está tratando com o seu coração. Isso vai fazer toda a diferença dentro desse momento que você vem passando. Isso vai te encher tanto de amor que você vai ser capaz de compartilhar esse amor com a outra pessoa. Primeiro, Deus não tira os olhos de você. Segundo, sempre que Ele olha para nós, o seu coração é movido de íntima compaixão. Não se esqueça disso. Não há cobrança na voz de Cristo. Não há julgamento na voz dele. Há julgamento na voz das pessoas. Há um julgamento mais terrível ainda dentro do meu próprio coração. Como nós nos julgamos. Como nós carregamos culpa. De Jesus, nunca. Nunca. Ele ainda continua olhando com compaixão sobre a sua vida. A terceira coisa que ele fez, ele chegou para aquela mulher e disse, não chore. Vamos conversar um pouquinho. Você não acha que Jesus pisou na bola falando uma coisa dessa para ela? Minimamente ele não foi politicamente correto, né? Como que você chega para uma mulher que perdeu o marido e está levando o filho para enterrar e falar não chore? Ele deu uma bola fora aqui, né? O que você acha? Jesus nunca dá bola fora, gente. Ele chegou para aquela mulher naquele momento tão difícil e disse, não chore. Lembre-se, ele está conduzindo o terreno e o ambiente para consolar o coração dele. Ele não foi lá para ressuscitar o filho dele. Ele foi lá para consolar ela. Sabe por quê? Porque em Cafarnaum, onde ele estava, um monte de gente morria também. Só para você entender, Cafarnaum era uma cidade grande, Naim era uma cidade pequenininha. É como se Cafarnaum fosse a metrópole Várzea Paulista e Naim uma cidadinha igual a Jundiaí. Vou puxar a sardinha pro meu lado, pô. Você entendeu? Então em Cafarnaum tinha viúva. Em Cafarnaum toda vez a gente morria lá. Mas ele saiu de lá 40 quilômetros para chegar num povoadinho. Não para ressuscitar alguém, querido. Imagina. Jesus nunca pensou na autopromoção. Você vê que no versículo 17 todo mundo fica conhecendo ele por causa disso. Mas ele nunca pensou nisso. Qualquer marqueteiro falava, Jesus, ressuscita alguém em Cafarnaum. Todo mundo aqui vai ficar sabendo que você é um cara que ressuscita a gente. Não. Ele foi lá não para ressuscitar, ele foi lá para consolar um coração. E ele está preparando o terreno para consolar esse coração. Primeiro, os olhos dele não se afastam das nossas vidas. Tenha certeza disso. Deus, ele olha para você com compaixão por todas as coisas que você passou. Ele se conecta à sua dor. Ele se conectou à sua dor quando você ainda nem existia. Por isso que ele foi para a cruz. Ele se conectou à sua dor quando você precisou que ele se conectasse para você entregar a sua vida para ele. E hoje, ele ainda continua se conectando à sua dor. Esse é o nosso Jesus. E aí ele fala, não chores. O choro é um mecanismo humano, um mecanismo do nosso corpo. Você chora só porque você está triste? Não.
Você chora quando o Espírito Santo está tocando a sua vida, como eu estou vendo algumas pessoas. Você chora quando você está alegre. Você chora quando você está com raiva. Você chora quando você está triste. Mas tem um choro que Jesus não pode permitir na sua vida nem na minha. Sabe qual é? É o choro do desespero. É o choro onde a pessoa entrega todos os seus pontos. Aonde a pessoa não vê naquela área da sua vida nenhum tipo de esperança. É onde a pessoa pega aquela área da sua vida, tranca as 7 chaves e vai embora. E deixa aquela área da sua vida produzindo amargura, produzindo veneno, produzindo tudo o que não presta. É o choro do desespero. Esse não chore de Jesus é justamente para o choro de desespero daquela mulher. Aquela mulher estava desesperada. Tudo na sua vida tinha se perdido. Ela tinha saído da segurança de um lar com um filho que ia cuidar dela, mesmo se o marido fosse, para o nada. E ela estava desesperada. E a primeira coisa que Jesus falou é: não chore. Ou seja, não chore esse choro de desespero. A nossa vida, o nosso coração não pode abrir espaço para o desespero. No desespero não tem a bênção de Deus. O desespero, ele alimenta a morte. O desespero fecha todas as portas para a ação, para o milagre de Deus na nossa vida. Diante de um desespero, querido, nem o próprio Deus pode fazer alguma coisa. Ele poderia muito bem, antes de chegar na mulher, já ter ressuscitado o filho dela e entregado para ela. Mas a primeira coisa que ele fez é: não chores. Pelo menos 1% dentro do nosso coração, nessa área que a gente está vivendo, tem que ter de esperança. A esperança é algo que vem de Deus para as nossas vidas. A gente precisa ter e continuar tendo esperança com essa pessoa. A gente precisa ter esperança nessa área da nossa vida. A gente não pode entregar os pontos. A gente não pode chorar como se não houvesse amanhã. A gente não pode chorar como se tudo estivesse completamente acabado. Não acabou. Se você está vivo, a sua missão nessa terra ainda não terminou. Nós passamos sim por perdas irreparáveis. Nós passamos sim pela destruição de nossos sonhos. Nós passamos sim por essa experiência de morte, tanto na nossa família, quanto de algumas áreas do nosso coração. Mas ainda assim, a desesperança, o desespero não pode fazer parte da nossa cartilha. E o desespero, só tem alguém que pode parar ele dentro da nós. Quem que é? Nós mesmos. Jesus não pegou o desespero daquela mulher e lançou fora. Ele disse: não chores. Ou seja, para com o desespero. Vamos implantar um pouco de esperança nesse coração. Porque a esperança é justamente a semente que ele faz para gerar o milagre dele. Ele precisa de esperança dentro dos nossos corações. Um coração de um cristão precisa ser um coração de esperança. Um coração de que amanhã as coisas vão melhorar. De que alguma hora Deus vai fazer alguma coisa nesse negócio e as coisas vão começar a prosperar novamente. Eu não posso perder a esperança quando eu recebo um diagnóstico contrário na minha vida. Eu não posso perder a esperança quando o meu chefe chega e me manda embora. Eu não posso perder a esperança quando as coisas no meu relacionamento não vão bem. Porque junto com a esperança, eu comprometo a minha vida, eu comprometo aquela área na minha vida. Eu entro na paralisia. Eu entro justamente na morte, eu alimento a morte. Todas as vezes, querida, que o seu coração, ele produz desesperança sobre algo que você está vivendo, lembre-se, você está alimentando a morte. Está alimentando a morte. Está cavando a própria cova. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele fala assim: não chores. E hoje, Deus está olhando para o seu coração. E o que ele está falando? Sobre justamente isso que você está pensando. Justamente sobre essa área que você está vivendo. Justamente sobre esse relacionamento que você está vivendo. O que ele está falando para você? Está aqui, querido. Não chore. Não perca esperança. Não perca esperança. Já perdeu tudo? A esperança não. Agarre-se à esperança com toda a força que lhe resta. Porque é pela esperança que ele vai fazer brotar vida dentro de você novamente. É pela esperança que ele vai fazer você ficar de pé novamente. Você não pode entregar essa área na mão do inimigo. Você não pode entregar essa área para o nada.
Você não pode viver manco nessa vida. Alguma pessoa que entrega uma área importante da sua vida e esquece isso, entrega para a morte realmente, vai viver sempre manco. Vai viver sempre com aquele sentimento de que está faltando alguma coisa. Ainda que em outra área eu consiga a ascensão máxima, mas lá no meu coração, no fundo, está faltando alguma coisa. E o inimigo vai usar isso com toda a força que ele tem para lançar um monte de mentiras sobre a sua vida. Um monte de não vai dar certo. Um monte de sua vida acabou. Um monte de a vida não faz sentido. Esse é o trabalho dele. Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Você quer o roubar, matar e destruir, ou você quer o Jesus que fala, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância não tem conexão com desespero. Vida em abundância não tem conexão com a falta de esperança. Vida em abundância está solidificado sobre uma rocha chamada Jesus, que é a nossa rocha de esperança. Quando você encontra esse fio da meada, esse fio de esperança dentro do seu coração, o consolo de Deus chega na sua vida. Você vê que esse monstro não é tão grande assim que você não pode suplantar ele, passar por cima dele. Que essa barreira não é tão grande assim que vai continuar paralisando a sua vida. Ah, queridos, como é diferente você conhecer alguém que tem esperança. Você vai visitar gente no hospital, você vai falar com as pessoas, e aí você vê aquela pessoa que está naquele estado tão de calamidade, mas que ela tem uma esperança que, em vez de você ajudar, ela ajuda você. Agora você vai conversar com pessoas que aparentemente está tudo bem na vida, não estão no hospital, tem a sua casa, tem o seu carro, tem o seu trabalho, talvez não está indo bem, mas tem aquilo que Deus já deu e não tem esperança. Não tem esperança. O que é um cristão sem esperança, querido? O que é um cristão que não acredita que essa área pode ser mudada? É um cristão que está vivendo como o mundo vive. Deus não chamou você para viver uma vida sem esperança. Deus não chamou você para viver uma vida passiva, uma vida onde você vê aquele rolo compressor passando sobre você e você não se move. Fica esperando a morte chegar. Não. Deus está aqui para consolar o seu coração. E o que Ele precisa de você? Tenha esperança. Mantenha a esperança. Faz a esperança queimar de novo no seu coração. Acende de novo essa chama da esperança. E você vai receber o consolo de Deus sobre a sua vida. E você vai receber o consolo de Deus sobre a sua vida. E você vai ser tão capacitado quanto a esse consolo que você vai conseguir compartilhar ele com outras pessoas. Pessoas que compartilham esperança com o outro não são pessoas que têm tudo resolvido na sua vida. São pessoas que acreditam tanto na compaixão e no amor de Cristo que elas não precisam fazer muito para que esse amor e para que essa esperança transborde de sua vida para a vida do outro. Porque ela acredita que Deus está cuidando dos seus problemas. E por isso ela pode comunicar esperança para os outros. O que você tem comunicado dentro da sua casa? O que você tem comunicado às pessoas por onde você passa? Será que eu sou mais um que está na fila da negatividade? Não vai dar certo mesmo. As coisas não estão andando, está tudo errado, não vai dar certo. Ou será que ainda tem espaço no meu coração para comunicar esperança? Comunique esperança. Resolva comunicar esperança. Porque é justamente essa esperança que Deus tem para a nossa vida. Se você não sabe o que falar para uma pessoa, fale, não chore. Porque é isso que Jesus falou para nossas vidas. Depois que ele fala não chores, olha o que ele fez aqui. Então ele chegou mais perto e tocou o caixão. E o que estavam carregando pararam. Então ele disse ao moço, eu ordeno a você, levante-se. Quando que o milagre dessa mulher aconteceu? Somente depois que o seu coração foi mudado de um coração sem esperança para um coração com um pinguinho de esperança. E esse fiozinho de esperança foi o suficiente para Deus, para Jesus, restituir aquilo que ela precisava na vida dela. Nenhum milagre vai chegar na nossa vida sem que o nosso coração tenha esperança. E hoje Deus está aqui, querido, para consolar você.
para dizer para você, olha, os meus olhos não se afastam da sua vida, independente do momento que você está passando, independente dessa guerra que você está enfrentando dentro do seu lar, independente dessa guerra que você está enfrentando no mundo financeiro, os meus olhos nunca se afastam sobre você. Sempre que ele olha para você, o sentimento que a vida dele produz é compaixão. Por isso, tenha esperança. Tenha esperança de que vai mudar. Tenha esperança de que as coisas vão acontecer. Tenha esperança que amanhã vai ter dias melhores. Você não precisa esconder a fragilidade do seu coração. Você não precisa esconder os seus medos, esconder o seu sofrimento. Você não precisa sair de casa, colocar uma máscara e tudo certo. Não, querido, você não precisa. Com Jesus você não precisa fazer isso. Com Jesus você pode ser autêntico 100% do que você é. O que está doendo aí dentro, coloca para fora. O que está acontecendo dentro do seu coração, coloca para fora. Porque Ele tem a esperança, Ele tem a compaixão, Ele tem o seu olhar sobre as nossas vidas, Ele tem o consolo na medida que você precisa.